contra a tua vida, meu irmão. O Deus que você serve tem poder para te livrar. Ele não te abandona nessa hora, Ele sonda o seu coração, conhece o teu problema, Ele é a solução pra tua vida, pra tua vida. O crente que ora tem a vitória em suas mãos. O inimigo se levanta, mas não resiste à oração. Deus ordena aos seus anjos que batalhem por você. Muralhas caem por terra, Jesus Cristo tem poder. Ele é o Deus dos impossíveis, faz o vento se acalmar. Ele é o quarto homem que no fogo contigo está. E não há enfermidade que Ele não possa curar. Ele é o Todo-Poderoso e a vitória hoje te dá, hoje te dá. Receba já, recebe a sua mão, receba a unção que vem de Deus para a tua vida. Acalma o coração, te enche de poder, renova o teu viver, dá paz à tua vida e te faz um vencedor, muito mais que vencedor. Ele é o Deus dos impossíveis, Ele já chegou nesse lugar, aleluia. Ele é o Deus dos impossíveis, faz o vento se acalmar. Ele é o quarto homem que no fogo contigo está. E não há enfermidade que Ele não possa curar. Ele é o Todo-Poderoso e a vitória hoje te dá, hoje te dá. Ele é o Deus dos impossíveis, faz o vento se acalmar. Ele é o quarto homem que no fogo contigo está. E não há enfermidade que Ele não possa curar. Ele é o Todo-Poderoso e a vitória hoje te dá, hoje te dá. Receba já. Amém. Agradeço por estar de nome do Senhor Jesus. Eu venho te falar de um Deus tremendo que está em cima no céu. É o santo verdadeiro, meu herói, o meu guerreiro. É o Deus de Israel. Esse Deus está aí e você pode sentir sua glória envolver este lugar. Entra agora nesta nuvem, conheça mais deste meu Deus e tua vida com certeza irá mudar. Ele é quem se
abaixa para ver a terra, nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo, arranca a doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena, faz o mar se abrir, operando ele, quem vai resistir? Passeia com o crente dentro da fornalha, e no seu sistema nunca houve falha. Esmaga o inimigo, derruba a muralha, quando ele ordena até a terra para. Hoje a tua vida ele vai mudar, sinta ele aí onde tu estás. Ele vai, hoje a tua vida ele vai mudar. Ele vai, hoje a tua vida ele vai mudar. Ele é quem se abaixa para ver a terra, nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo, arranca a doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena, faz o mar se abrir, operando ele, quem vai resistir? Passeia com o crente dentro da fornalha, e o inferno treme quando ele fala. Esmaga o inimigo, derruba a muralha, quando ele ordena até a terra para. Hoje a tua vida ele vai mudar, sinta ele aí onde tu estás. Ele vai, hoje a tua vida ele vai mudar. Ele vai, hoje a tua vida ele vai mudar. Erga a tua mão e adore-o nesta hora. Chega de derrota, agora é só vitória. Erga a tua mão e adore-o nesta hora. Chega de derrota, agora é só vitória. Nessa noite, aleluia, aleluia. E se você pensou em parar nessa noite, não desista, não. Creia somente no Senhor Jesus, porque Ele é o dono do barco. Aleluia, oh, aleluia. Escute, não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar e já está restaurando nessa noite alguém de novo, e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Adora o Senhor nessa noite, aleluia. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus, sou Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia.
você vai chegar em nome de Jesus. Receba a tua vitória nesta noite. Aleluia! Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Se você crê, então decreta a vitória nessa noite. Aleluia! Adore ao Senhor. Aleluia! Oh, Espírito Santo, aleluia! Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus, sou Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. 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 Eu sou Jesus, sou Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Receba a tua vitória nessa noite. Em oração vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo
deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Segurou o anjo e não quis soltar. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: me dá minha bênção para depois subir. 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 Jacó segurou o anjo e não quis soltar. Jacó segurou o anjo e não quis soltar. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: me dá minha bênção para depois subir. 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 Vem cá, vem ver, vem ver, vem ver. O Senhor já preparou uma bênção para você. Vem cá, vem ver, vem cá, vem ver. O Senhor já preparou uma bênção para você. Eu quero profetizar: o mês de maio deste ano será um mês de muita riqueza, será um mês de prosperidade, será um mês de celeiro cheio, como diz a palavra da bênção sacerdotal. Por um caminho virão contra ti, por 7 caminhos fugirão de ti, e eu te colocarei por cabeça e não por cauda. Terás para emprestar e não tomarás emprestado, porque eu, o Senhor teu Deus, o disse. Ramacanda Lamaço e anda. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Sabe até se há em mim verdadeiro adorador. E a minha oferta ofereço a ti, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, e eu vou me alegrar, ainda que a figueira não floresça. Vou sempre cantar, mesmo quando o dinheiro
vitória vem, mesmo quando parece que é o fim. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei. Sempre és fiel, eu sei que tu és fiel, e ainda que eu não mereço não, mas permaneces exatamente assim, fiel, fiel. Fiel a mim, fiel, Senhor meu Deus, fiel a mim. A minha oferta ofereço a ti. fiel a mim.
redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu os 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparados. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Te prepare para que tu vejas. João viu e não mais pôde suportar todas essas maravilhas preparadas para os seus filhos. Ele dará todas essas bênçãos em vencer. João viu e eu também espero ver o que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu, e com isso a vida eterna Ele nos concedeu. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Te prepare para que tu vejas. Oh, não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum favor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum favor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, Amém. Preciso tanto de uma chance. Sei que o chão não é o meu lugar. Estou cansado desta escuridão. E é por isso que eu te espero. E é por isso que eu te clamo, filho de Davi.
olhar pro céu, contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de Tomé. Quero ver porque eu creio, porque eu tenho fé. Queria tanto receber a cura, o milagre. Eu quero ver, gritarei o seu nome com muita fé, e ele me atenderá, me colocará de pé. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que fez o milagre. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Será que tem alguém aqui disposto a ver aquele que ainda faz milagre? Oremaia, soremala, mais xandarabaçou. Queria tanto olhar pro céu, contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de Tomé. Quero ver porque eu creio, porque eu tenho fé. Queria tanto receber a cura, o milagre. Eu quero ver, gritarei o seu nome com muita fé, e ele me atenderá, me colocará de pé. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver. Toca em meus olhos, abra os meus olhos, olhar em tua face, esse é o meu sonho. Glória, 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 esse é o meu sonho. Atenda-me, Senhor. Nós queremos milagres, restauração e cura. Atende. Feliz nessa noite pode glorificar o nome de Jesus. Aleluia. Também me encontro feliz porque o nosso Deus nos permitiu estar mais um dia reunido com os irmãos aqui nesse janeiro profético. Abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 22. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 22. Enquanto você encontra, eu quero agradecer primeiramente ao Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó,
que nos concedeu essa oportunidade de estarmos aqui. Em segundo lugar, eu quero agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Carlos César Monteiro, homem este o qual tenho eu me espelhado no meu ministério e na minha vida com Deus. Homem que desde quando eu cheguei nessa igreja no ano de 2006 tem me apoiado, tem me aconselhado, e hoje eu estou aqui para a honra e a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, tendo como exemplo este homem, nosso pastor presidente Carlos César Monteiro. Também quero agradecer ao meu sogro, o pastor Doraliço, provavelmente deve estar nos assistindo, a minha esposa, os meus filhos, que estão acompanhando pelo Instagram. Amém? Não poderia deixar de agradecer também a todos os irmãos que desde quando saiu aquele cartaz têm me mandado mensagem de ânimo, de força, que têm orado por mim, que têm me encorajado. Eu tenho certeza, irmãos, que se não fosse a oração de cada um dos irmãos, eu já teria saído correndo daqui no dia que o pastor Anderson pregou. Eu já teria fugido. Faço de mim, das minhas palavras do sábio Salomão em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. De tudo o que tem visto, de tudo o que tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, livro do profeta Samuel, capítulo de número 22. Nós iremos ler 7 versículos, 2 versículos no capítulo 22 de 1 Samuel, depois nós iremos para 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8. 1 Samuel, capítulo 22, diz assim: Davi retirou-se dali e escapou para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a família de seu pai souberam disso, desceram ali também para estar com ele. Versículo 2: E ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todos os homens que se achavam endividados, todos os homens amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 23, verso de número 8, 9, 10, 11 e 12. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, versos 8, 9, 10, 11 e 12. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe Basebete, filho de Tiquemone, o principal de 3. Foi este que com a sua lança matou 800 homens de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, enquanto os homens de Israel fugiam. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão, e a espada ficar pregada em sua mão. Naquele dia o Senhor realizou um grande livramento, e o povo voltou junto para Eleazar somente para tomar despojos. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus. Versículo 12 diz que Samá pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor realizou um grande livramento. Bendito seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode tomar o seu assento, meu amado irmão, glorificando e exaltando o nome santo do nosso Senhor, aquele que vive e que reina para todo sempre. Meus amados irmãos, estamos hoje no 5º dia desse janeiro profético, 5º dia de clamor, para que nós possamos ter meses de vitória.
São 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Eu tenho certeza que o Deus de Israel, Ele vai te conceder a sua vitória. Antes de adentrarmos nos versículos que nós acabamos de ler, eu quero te convidar, se você é um crente pentecostal, a fazer assim como o apóstolo Paulo, quando ele escreveu em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo ele diz assim: rogo-vos, meus irmãos, pelo amor de Deus, que se apresentei diante de Cristo como um sacrifício vivo. Sacrifício vivo não é morto. Então, se você saiu da sua casa nessa noite e veio para a casa de Deus, você não saiu para fazer algo diferente a não ser se apresentar a Ele como um sacrifício vivo. Apresente a Ele como sacrifício vivo, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele está aqui neste lugar e Ele vai falar com você. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, esse versículo que nós acabamos de ler, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 22, versículos 1 e 2, conta uma parte da história de um homem chamado Davi. O contexto bíblico apresentado no primeiro livro do profeta Samuel é um contexto que marca a virada, a passagem, o término do período dos juízes para o início do período dos reis. A Bíblia nos fala que Samuel, ele unge ao rei Saul. Porém, a Bíblia vai nos falar que Saul, ele desobedece e ele é agora rejeitado por Deus. Tanto é que Deus fala que já havia preparado um homem que iria ungir rei, que era um homem segundo o seu coração. A Bíblia Sagrada então nos fala no capítulo 16 do primeiro livro do profeta Samuel, que Jessé está em sua casa e chega na casa de Jessé o profeta Samuel para ungir um novo rei, para ungir a Davi. A Bíblia nos fala, meus amados irmãos, que quando Samuel ele chega na casa de Jessé, Samuel vê passar em sua frente Eliabe, Abinadab, Samá. Samuel recebe o entendimento de Deus que o escolhido não era nenhum daqueles. E a Bíblia nos fala que passaram 7 filhos de Jessé nessa ocasião. Porém, Davi estava no campo apacentando as ovelhas, porquanto ainda era o menor. Mas a Bíblia nos fala que Samuel, recebendo a orientação de Deus, fala para ele: ainda tem mais alguém? Não tem mais nenhum filho? Jessé diz: sim, tenha Davi. Ele está lá no campo apacentando e cuidando das ovelhas. A Bíblia nos fala que o profeta Samuel fala: manda chamar Davi, porquanto não assentaremos na mesa enquanto Davi não chegar. Olhe para cá, meu amado irmão. Pegue a visão igual fala o nosso pastor presidente. Pegue essa visão. Havia um banquete preparado e Davi não tinha sido convidado. Imagine você chegar na sua casa, aquele banquete preparado, e aquele banquete para você. Você nem ficou sabendo daquele banquete. Mas escute uma coisa: quando Deus quer honrar o seu servo, aleluia, o banquete não precisa estar preparado para você. Quando Deus quer honrar, irmão, pode ser o banquete do rei. Se for a sua vez, você vai assentar na mesa e ninguém vai assentar enquanto você não chegar. Aleluia. A Bíblia nos fala que Davi ele chega e Deus fala com Samuel: esse aí é o meu escolhido. A Bíblia fala, todos nós conhecemos a história, que Samuel então pega aquele vaso de azeite e derrama sobre a cabeça de Davi. Ali Davi estava sendo ungindo o rei sobre Israel. E o que eu acho interessante é que no momento em que Davi ele recebe a unção do Senhor,
A Bíblia nos fala que o Espírito Santo de Deus sai da vida de Saul e agora ele se apodera da vida de Davi. Preste atenção, irmão, pega a visão. O Espírito agora se apodera da vida de Davi. Davi, a partir do capítulo 17, Davi, que até então era um pastor de ovelhas, Davi agora ele se vê afrontado por um gigante de Gate, o maior guerreiro que tinha em Gate. A Bíblia nos fala que Davi ele chega a mando de seu pai para levar alguns mantimentos para os seus irmãos Eliabe, Abinadab e Samá, que estavam na guerra. A Bíblia nos fala que quando Davi chega, para o azar daquele gigante, era o momento que o gigante estava se apresentando, e a Bíblia nos fala no livro de Samuel, capítulo 17, que o gigante se apresentava 3 vezes, ou melhor, 2 vezes, pela manhã e pela tarde, e apresentou-se por 40 dias, e falando: dai-me um homem para que ambos pelejemos, se nós ganharmos, o povo de Israel será escravo dos filisteus. Mas a Bíblia fala que quando o gigante está proferindo essas palavras, Davi, cheio do Espírito Santo de Deus, as ouviu. Davi as ouviu. Irmão, quando o crente está cheio do Espírito Santo de Deus, ele não aceita a afronta de filisteu. Quando o crente está cheio do Espírito Santo de Deus, pode se levantar o próprio cão, vai levantar, mas vai cair. Aleluia! A Bíblia nos fala que os irmãos de Davi falam: que é isso, Davi? Olha lá o tamanho do gigante, é o tamanho do problema, Davi. Nós não podemos com esse gigante, Davi. Ele já está ganhando no grito há 40 dias, Davi. Parece que eu vejo Davi falando: que é isso, meus irmãos? Até parece que vocês não são crentes. Vocês lembram o dia que o profeta Samuel foi lá na casa do nosso pai Jessé, que ele derramou aquele óleo, aquele vaso de azeite na minha cabeça? Ali eu estava recebendo o Espírito Santo do Senhor. Esse gigante, esse problema, essa dificuldade não é de nada. Maior é o meu Deus, maior é o Deus que está comigo do que esse exército de gigantes. Aleluia! Maior é o Deus de Israel que está na sua vida. Maior é quem te chamou, maior é quem te escolheu, maior é quem te sustenta, maior é quem vai na sua frente. Oh, aleluia! O nosso Deus, Ele é maior. Aleluia! Se você pode adorar Ele nessa noite. Aleluia! A Bíblia Sagrada nos fala, irmãos, que Davi agora ele vai perante Saul. E Saul fala para ele: que é isso, Davi? Você é apenas um menino? Menino nada. Eu sou o novo rei. Eu sou ungido. Certa feita, meu senhor, eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, e de repente veio um urso, veio um leão para pegar as minhas ovelhas. E eu lutei, e eu matei, e eu salvei as ovelhas. Esse gigante não é nada. Deus de Israel entregará ele nas minhas mãos. Todos nós conhecemos a história. A Bíblia fala que Davi ele vence o gigante Golias. E agora Davi ele está em um outro nível. Porque o crente, quando ele recebe a unção de Deus, ele não fica do mesmo jeito. Ele parte para um nível superior. Ele parte para um nível diferente. Ele parte para um nível de intimidade com Deus. Aleluia! Quem tem a unção de Deus aí nessa noite, levante sua mão para o céu, adore, exalte o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus Cristo. A Bíblia nos fala que agora Davi ele cheio do Espírito Santo de Deus. Davi agora ele começa a lutar as batalhas de Israel. Saul agora ele manda Davi nas batalhas, porque Deus era com Davi. E quando Deus é com um homem, ele não sairá derrotado. Davi foi um homem valente e vitorioso em todas as batalhas que ele venceu. Vitorioso ao ponto de quando Davi chegava das batalhas, as mulheres cantavam e dançavam. Rei Saul
matou milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Aquilo causou inveja em Saul, aquilo causou um ódio mortal em Saul, que fez ele a odiar Davi e procurar matar Davi a qualquer custo. Mas a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, do hebraico leb ou lebab, homem segundo o coração de Deus. Mas parece que nós estamos falando só de coisas boas de Davi, parece que nós estamos falando só das virtudes de Davi, e todos nós sabemos que Davi, embora tenha sido homem segundo o coração de Deus, foi um homem que errou, foi um homem que pecou e que teve muitos erros. Mas as virtudes de Davi sobrepujavam os seus erros. Era homem segundo o coração de Deus. Mas ser segundo o coração de Deus não quer dizer que você tem que ser perfeito. Tem a ver com intimidade com o Espírito Santo de Deus. Tem a ver com intimidade. Ser segundo o coração de Deus é ser íntimo de Deus, é prezar a presença, é dar valor ao Espírito. Tanto é que no Salmo 51, conhecido como Salmo de penitência de Davi, Davi começa: Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei, Senhor, purifica-me, Senhor, eu abro mão do ouro, eu abro mão da prata, eu abro mão das riquezas, eu abro mão da glória humana, mas de uma coisa eu não abro mão: não retires de mim o teu Santo Espírito e nem me lances fora da tua presença. Davi não abria mão da presença de Deus. Davi não abria mão. Isso Davi não negociava. Isso é ser segundo o coração de Deus. É intimidade. Como foi falado aqui ontem pelo pastor César, Davi andava assim com Deus, lado a lado, porque tinha intimidade com Deus. Bendito seja o nome de Jesus. A Bíblia vai nos falar, meus amados irmãos, que agora Saul, já tentando e procurando matar a Davi, Saul ele tenta matar Davi por diversas vezes, seja usando a sua lança, seja mandando Davi para as batalhas difíceis, seja tentando entregar Davi para outros matarem, mas em tudo ele não prosperou. Porque o homem, quando está debaixo da presença, o homem, quando está cheio do Espírito Santo, nenhuma ferramenta preparada contra a sua vida prosperará. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. No capítulo 19, do primeiro livro do profeta Samuel, nós vemos Saul numa dessas tentativas de matar Davi. A Bíblia Sagrada nos fala que Davi, no capítulo 19, agora ele foge da presença de Saul com a ajuda de sua esposa Mical. Ele pula a janela e agora ele foge e vai encontrar com Samuel em Ramá. Chegando em Ramá, a Bíblia nos fala que Samuel estava e tinha ali uma congregação de profetas. Segundo o historiador Flávio José, Samuel era o presidente daquela escola. Samuel tinha ali uma congregação, uma escola de profetas. E Saul descobre e fica sabendo que Davi fugiu, está lá em Ramá, mais especificamente na Yote Ramá, na escola de profetas. O que Saul fez? Ficou sabendo e mandou matar Davi. Capítulo 19, depois os irmãos conferem lá, para os irmãos entenderem quando o homem está debaixo da vontade de Deus, o que é que Deus ele faz. A Bíblia fala que Saul então ele manda mensageiros para prender e matar Davi. Chegando esses mensageiros em Ramá, onde Davi estava, eis que os profetas estavam reunidos dentro de uma congregação e eles estavam profetizando. Mas a Bíblia fala que aqueles homens mandados por Saul para prender Davi, quando perto daquela congregação onde os profetas estavam profetizando, eles também começaram a profetizar. Aleluia! E ficaram ali e não prenderam Davi. Saul, não satisfeito, pastor César, ele manda um segundo grupo de mensageiros.
para prender Davi. E a Bíblia nos fala que chegando esse grupo também, junto em Naiot Ramá, perto da congregação dos profetas, eles também foram tomados pelo Espírito Santo e começaram a profetizar. Aleluia. Mas a história não para por aí, pastor Anderson. Saul mandou uma terceira remessa. E não preciso contar para os irmãos o que aconteceu. Chegando lá também eles começaram a profetizar. E alguém avisou Saul: Saul, não tem jeito não. Mandou pegar Davi, mas o Espírito Santo pegou os mensageiros lá, estão tudo profetizando. Saul disse: então tá bom, eu mesmo vou lá agora, pastor. Saul disse: agora eu mesmo vou lá e eu quero ver. A Bíblia fala, meus amados irmãos, que Saul ele se levanta e vai. Chegando Saul lá em Ramá, perto de um poço chamado Socó, a Bíblia fala que Saul ele pergunta: onde está Davi, onde está Samuel? Falaram: eles estão lá, ó, na congregação dos profetas, estão todos reunidos lá, adorando, profetizando, exaltando o Deus de Israel. Então Saul disse: então eu vou lá. Pega a visão aí, crente, então eu vou lá. E a Bíblia fala que quando Saul ele chega perto, a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus se apoderou da vida de Saul, e Saul está caminhando e profetizando, e adorando, e exaltando, e glorificando, porque o homem, irmão, ele não tem poder quando o Espírito Santo está sobre a vida dele. Aleluia! A Bíblia fala, meus amados irmãos, que Saul, agora ele cheio do Espírito Santo de Deus, ele tira a sua coroa, ele tira o seu manto real, ele arranca suas vestes e se joga ao chão, se prostra ao chão, porque diante do nosso Deus, irmão, não tem grandão, não tem rei, não tem doutor, não tem médico, não tem sargento, não tem ninguém que fique de pé diante da glória do nosso Deus. Não tem. Esse é o Deus de Israel. A Bíblia fala que Saul ficou profetizando deitado no chão e nu o dia inteiro e a noite toda. Por quê? Para dar tempo de Davi fugir. E a Bíblia fala que Davi então ele foge da presença de Saul, e Saul ficou lá profetizando. Imagino eu que estava numa congregação mais ou menos igual nós estamos reunidos aqui hoje, todos em espírito adorando o nome de Jesus. Que coisa maravilhosa! Coisa maravilhosa que Saul ficou lá o dia inteiro, a noite inteira, porque o nosso Deus ele é fiel. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Prosseguindo adiante na história, nós vemos no capítulo 21 que Davi, ainda na sua época de fugitivo, Davi agora ele chega e foge para Gate, terra dos filisteus. E agora Davi ele está de frente de um rei chamado Aquis. E a Bíblia nos fala que Davi ele foge para Gate. Mas preste bem atenção, irmão. O gigante que Golias tinha matado era da onde? De Gate. A Bíblia fala que Davi ele foi buscar refúgio lá em Gate. Talvez pensando ele que por ser um guerreiro renomado, ele seria aceito ali naquele reino. Mas a Bíblia nos fala que quando Davi ele chega e está perante ao rei, algum dos criados reconheceu a Davi. E falou: não é esse aí Davi, a quem o Senhor ungiu sobre rei sobre toda a terra? Não é esse que as mulheres cantam, que Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares? Sabe o que Davi fez, irmão? Fingiu de louco. Fingiu de louco para não morrer. A Bíblia fala que Davi fingiu de doido, que a saliva se escorria pelas barbas. Tanto é que o rei Aquis fala: mas eu já não estou cheio de doido aqui para cuidar, manda esse homem embora. E ele sai da presença do rei Aquis, recebendo no meu entendimento um grande livramento de Deus. Escute uma coisa aqui, irmão: cuidado onde você tem ido, cuidado onde você tem passado,
Porque a partir do momento que você recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida, você fica conhecido. Ele te conhece, ele sabe de onde você é, ele sabe que você não é desse reino, ele sabe que você não é desse mundo, ele sabe que um dia você está aqui, mas um dia você não estará mais, porque o Senhor dos Exércitos virá te buscar. Aleluia! Fale para o irmão que está do seu lado aí, cuidado, irmão, para você não ter que fingir de louco. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Adore Ele, irmão, adore Ele. Ele é digno de toda adoração. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, Davi então ele foge da presença do rei Ax. E nós entramos agora no capítulo 22, onde nós acabamos de ler. Onde a Bíblia fala que Davi ele foge de Gate. E agora Davi ele entra numa caverna, conhecida como Caverna de Adulão, ou Tel Adulam. Tel significa colina, Adulam significa refúgio. A Bíblia fala que Davi ele entra nessa colina, nessa caverna, buscando refúgio. Escute uma coisa, irmão. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que temeremos? Ainda que as terras sejam lançadas no meio dos mares, ainda que as águas rujam, ainda que os montes se abalem, há um Deus no céu, o Senhor de Israel está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus e a morada dos Altíssimos. Ele está no meio dela e ela não será abalada. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. E ele diz mais: ele corta a lança, ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Esse é o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! O teu refúgio é o Deus de Jacó. Aleluia! A Bíblia fala que Davi ele chega nessa caverna buscando refúgio, porque a perseguição era tanta. Se você pegar o livro do profeta Samuel e contar as tentativas de Saul matar Davi, você vai ver que Saul tentou por 21 vezes. Aqui no livro 1 Samuel capítulo 22 é a 15ª vez. A Bíblia fala que Davi ele entra para dentro da caverna, tentando achar refúgio. Mas a Bíblia fala que a família de Davi ficou sabendo e foi para lá também. Seus pais, seus irmãos. A Bíblia nos fala também, meus amados irmãos, que se juntou juntamente com Davi alguns homens que a sociedade desprezava. Homens que estavam endividados, homens que estavam desgostosos, amargurados pela vida, homens que estavam em sofrimento. A Bíblia nos fala que esses homens, eles ajuntaram lá na caverna de Adulão junto com Davi, e a Bíblia fala que Davi não mandou eles embora. Davi fez deles o seu chefe. Olha a diferença do homem segundo o coração de Deus para o homem que era Saul. A Bíblia fala que Saul acompanhava uma guerra, e quando ele achava um guerreiro forte, habilidoso na batalha, Saul chamava aquele homem e agregava seu exército. Mas a Bíblia fala que o exército de Davi, os 400 homens que se juntaram com Davi na caverna de Adulão, eram homens desgostosos, endividados, empobrecidos, desvalorizados, eram homens que não valiam nada.
homens que não valiam nada. Mas esse era o exército de Davi. Sabe o que eu vejo aqui, meus amados irmãos? Eu vejo homens com o coração quebrantado. Eu vejo homens despedaçados, destruídos, moídos. Mas a palavra de Deus nos fala: um coração quebrantado e um coração contrito não desprezará o Senhor. Davi não desprezou aqueles homens, pelo contrário, Davi se fez chefe deles. Imagine você aqueles homens passando por um processo de forja, um processo de treinamento com Davi. A Bíblia fala que Davi era um guerreiro habilidoso, e agora aqueles homens que ninguém dava nada estão aprendendo com Davi, estão aprendendo a arte da guerra, estão aprendendo a adorar a Deus por excelência, estão aprendendo a seguir os passos do seu líder. Irmãos, seguir alguém que é segundo o coração de Deus, isso é privilégio para poucos. Um homem que segue alguém que é segundo o coração de Deus, ele pode até começar endividado, ele pode até começar empobrecido, ele pode até começar amargurado, mas lá na frente ele vai ser rotulado de valente de Davi. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. A Bíblia nos fala, meus amados irmãos, que esses homens estão na caverna com Davi, se escondendo com Davi, treinando e aprendendo com Davi. No capítulo de número 23, depois do treinamento, nós vamos ver a primeira batalha desses homens. A Bíblia nos fala que os filisteus invadiram e cercaram uma cidade chamada Keila, e eles estavam atacando a cidade, saqueando as eiras, saqueando a colheita, roubando a colheita. Já foi dito aqui no janeiro profético que esse ano é o ano da nossa colheita, mas os filisteus estavam saqueando a colheita. A Bíblia fala que Davi, recebendo o entendimento de Deus, ele pergunta a Deus: Deus, o Senhor sabe que esses homens meus aqui não são gays? É para eu descer lá, guerrear contra os filisteus e livrar Keila? Deus disse sim. Esse lá, Davi, você vai ferir ele. Aí Davi chega e fala para os seus homens: Deus mandou nós irmos lá e livrarmos quem? E os homens de Davi, alguns ainda medrosos: Davi, se nós já estamos com medo aqui em Judá, nós vamos lá em Keila desafiar o esquadrão dos filisteus? Davi pergunta novamente para Deus: Deus, é para eu realmente ir? Deus diz: sim, pode ir, que eu entreguei todos eles nas suas mãos. A Bíblia nos fala, meus amados irmãos, que Davi e os seus valentes, eles invadem Keila, ferem os filisteus, e Deus opera um grande livramento, porque Deus não olha como olha o homem, Deus não vê como vê o homem. Aonde nós olhamos e nós não damos nada, Deus ele vê valente, Deus ele vê guerreiro, Deus ele vê profeta, Deus ele vê aquele que faz a diferença. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia nos fala que eles vencem a batalha, e aqueles homens que até então eram endividados, empobrecidos, amargurados, ninguém dava nada para eles, agora eles já começam a ter uma moral, agora eles já começam a andar de cabeça erguida, agora eles já começam até a marchar, porque já tinha vencido uma batalha, porque estava seguindo o líder segundo o coração de Deus, porque estava diante da direção de Deus. Esses 400 homens em Keila já eram 600, já tinham agregado mais. A Bíblia Sagrada nos fala já no segundo livro do profeta Samuel. A Bíblia vai fazer menção de 37 valentes de Davi. Segundo Samuel, capítulo 23, versículo 8 a 12, que nós lemos.
Dos 400 homens que estavam na caverna, dos 600 que lutaram em Keilah, a Bíblia faz menção de 37. Por quê? Porque muitos ficaram pelo caminho. Muitos ficaram pelo caminho. Mas os que permaneceram fiéis, estes chegaram até o fim e receberam a sua promessa. Aqueles homens seguiam Davi quando Davi não tinha nada. Davi não tinha reino, Davi não tinha nada para recompensar aqueles homens. Eu só posso acreditar que aqueles homens seguiram Davi foi pela fé. Eles seguiram Davi pela fé. Por quê? Porque a fé, a Bíblia nos fala em Hebreus capítulo 1, capítulo 11. Hebreus capítulo 11. A Bíblia vai falar sobre a fé. A Bíblia fala assim em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento. De novo, olha, a fé, artigo definido, não é uma fé qualquer. É a fé em Deus. A fé no Deus de Israel. A fé em Jesus Cristo. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que esperam. Hebreus 11:2. Pela fé os antigos alcançaram testemunho. Hebreus fala que pela fé Noé, devidamente instruído pelas coisas que haviam de acontecer, fez para si uma arca, entrou ele a sua família pela fé. A Bíblia fala que pela fé o povo rodeou Jericó até as muralhas caírem e Jericó virar pó. A Bíblia fala que pela fé Moisés preferiu sofrer com o povo e aceitar os vitupérios do Cristo do que o Egito e seus prazeres. Hebreus 11:6. A Bíblia fala que pela fé e sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vivemos pela fé. O crente vive é pela fé. Cadê quem vive pela fé? É a fé que nos move. Labassura canta labacé. Oh, aleluia. É pela fé, irmão. É a fé que nos move. Rabassura canta. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Aqueles homens seguiram Davi pela fé. Não estavam esperando recompensa. Aqueles homens que foram humilhados, talvez até pelos seus próprios familiares. Agora esses homens do capítulo 23, versículo 8, estão sendo exaltados. Estão sendo exaltados. Por quê? Porque permaneceram fiéis. Escute uma coisa, irmão. Davi, ele reinou por 7 anos e 6 meses em Hebrom, Judá. Vieram alguns anciões e falaram: ó, Davi, tu vai reinar aqui em Judá. E a Bíblia fala que Davi reinou por 7 anos e 6 meses. Mas Davi, que recebeu a promessa, talvez tenha pensado ele: peraí, Deus me ungiu rei sobre todo Israel. Não foi só sobre Judá. Não foi só para eu reinar em Hebrom. Tem alguma coisa errada. Parece aqui, pastor César, que a bênção está incompleta. Parece aqui que a vitória está parcial. Mas escute uma coisa: Deus não te chamou e Deus não chamou Davi para uma vitória parcial. Deus chamou para uma vitória completa. Deus chamou para uma vitória abundante e transbordante. Você se lembra do Salmo 23, verso 5? Davi diz: preparas uma mesa perante mim na presença do meu inimigo, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice ficará 90%, pastor? Não. E o meu cálice ficará 90%, 99% não, e o meu cálice transbordará. Você se lembra que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38, que o pastor André sempre gosta de falar: dai-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida,
e transbordante. Você se lembra de Deuteronômio, capítulo 28? A palavra de Deus diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor e se preocupares em guardar os mandamentos que hoje eu te ordeno, todas essas bênçãos virão sobre ti e te acompanharão. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito serás no fruto da tua maçadeira, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito serás, bendito serás. A bênção que Deus fará na sua vida fará transbordar. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus Cristo. A bênção de Deus na sua vida será transbordante. 2026 é ano de colheita. E não é colheita incompleta, não é colheita completa. Se você quer, levante a sua mão para o céu. Adore e exalte o nome de Jesus Cristo. Bendito seja o nome de Jesus. Eu já estou partindo para o final, irmãos, mas eu preciso completar. Os irmãos, aguenta aí. A Bíblia fala no capítulo 23 que os valentes de Davi, outrora esquecidos, agora que são conhecidos. A Bíblia faz menção no versículo 8 de um homem chamado Josebe-Basebete, conhecido também como Adim. A Bíblia nos fala que esse homem valente de Davi, determinada feita, ele se viu cercado por muitos filisteus. A Bíblia nos fala que ele com a sua lança feriu e matou 800 homens. Eu pergunto para o irmão que for mais forte aqui nessa noite: quantos homens você dá conta de enfrentar de uma vez? Só com uma lança? Josebe-Basebete matou 800 homens. A Bíblia fala que o Senhor operou um grande livramento. Escute uma coisa: a ciência, a gramática, quando analisa esse versículo, vai falar que isso é uma figura de linguagem chamada hipérbole, que significa exagero. Mas para os crentes pentecostais, aqueles que acreditam no Deus Altíssimo, sabe que isso não é exagero, sabe que isso não é hipérbole, isso é poder de Deus, isso é intimidade com Deus. Aprender a seguir o líder que era segundo o coração de Deus. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Você quer ver mais um exagero? A Bíblia fala lá no livro de Juízes, capítulo de número 15, que Sansão estava amarrado por 2 cordas novas. Foi amarrado pelo seu próprio povo, porque os filisteus agora queriam Sansão preso. E a Bíblia fala no capítulo 15 que Sansão está amarrado, suas mãos e os seus pés amarrados por 2 cordas novas. A Bíblia fala que ele ia caminhando, os filisteus estavam, a Bíblia fala, jubilando. Eles estavam contentes, estavam felizes, porque tinham prendido Sansão. Mas a minha Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus se apoderou da vida de Sansão. E aquelas cordas, que eram cordas novas, ficaram finas como linho queimado. E as ataduras e os nós se desfizeram. E a Bíblia nos fala que Sansão, ele olha para baixo e Deus fala para Sansão: o que você está vendo aí, Sansão? Olha, Deus, eu estou vendo aqui uma jumenta morta. Eu vou pegar essa jumenta inteira aqui e vou sair dando jumentada neles, Deus? Deus fala: não, Sansão, tem só 1000 homens aí, rapaz. Pega só a queixada, Sansão. A Bíblia nos fala que Sansão apanha, irmão, aquela queixada de jumenta fresca. E ele sai dando queixada do quanto é lado. E quando é feio, ele derruba um, derruba outro. Derrubou 1000 homens. E Deus operou um grande livramento. Não é exagero, não é exagero. É poder de Deus. É poder de Deus. O Espírito Santo faz isso.
O Espírito Santo faz isso. A Bíblia Sagrada nos fala, irmãos, o segundo valente de Davi, chamado Eleazar. A Bíblia nos fala que Eleazar também se viu cercado por muitos filisteus. Mas aquele homem que até então, lá no passado, era covarde, agora ele é valente. A Bíblia fala que ele arranca sua espada e ele luta com a sua espada. A Bíblia não fala quantos homens ele matou, mas a Bíblia fala que ele lutou até a espada ficar grudada na sua mão. A espada ficou grudada na mão. Vou falar de novo. A espada simboliza a palavra. Se você quer vencer as batalhas da sua vida, a espada tem que estar grudada na sua mão. A espada tem que estar grudada na sua mão. A espada tem que estar grudada na sua mão. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. A espada tem que estar grudada na sua mão. É através dela que você vai vencer as suas batalhas. A Bíblia nos fala, meus amados irmãos, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes, que vai até as juntas e medulas. Espera aí, irmão, espera aí, escute aqui, ó, olha aqui para mim. Até juntas e medulas a medicina vai, até juntas e medulas o raio-x vai, até juntas e medulas a quimioterapia, a radioterapia, a ciência vai. Agora eu quero ver quem vai até lá, na divisão da alma e do espírito. É só a palavra de Deus, é só ela que cura, ela que transforma, ela que liberta, é a palavra de Deus. Aleluia! É a palavra de Deus, ela tem que estar grudada na sua mão. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia! Santo, santo, santo és tu, Deus Israel. Santo, 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 santo é o Senhor Deus de Israel. Toda a terra está cheia da sua glória. Oh, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Escute, irmão, já estou terminando. O terceiro valente de Davi que a Bíblia faz menção é um homem chamado Samá. Repita comigo, Samá. Aleluia. Este homem valente de Davi. Nós estamos falando e profetizando que 2026 é o ano da nossa colheita. A Bíblia Sagrada nos fala que os filisteus tinham o costume, irmãos, de atacar as plantações para roubar o mantimento. Quando os valentes participaram da sua primeira guerra, os filisteus estavam atacando as eiras de Queilá. Agora os filisteus estão atacando. A Bíblia fala que uma terra, um pedaço de terra que tinha um campo de lentilhas. A Bíblia nos fala de Samá, sozinho. O povo fugiu, os companheiros fugiram, o povo de Israel fugiu. Mas Samá se colocou no meio daquela terra e a Bíblia fala que ele a defendeu e o Senhor operou um grande livramento. Espera aí. Deus operou um grande livramento. A Bíblia nos fala, meus amados irmãos, se os irmãos pegarem para pesquisar, os irmãos vão ver que a lentilha era plantada nos meses de outubro, novembro. E a colheita da lentilha era mais ou menos, iniciava em abril, iniciava em março, percorria por abril, e se as chuvas prolongassem, eles colhiam até em maio. Justamente o mês que nós estamos representando hoje.
Maio, mês 5. A Bíblia fala, meus amados irmãos, que Samar se colocou no meio daquele campo de lentilha e o defendeu. Sabe o que está escrito no Salmo 46, verso 5? E ele se colocará no meio dela e ela não será abalada. Ele se colocará no meio dela, não será abalada. A Bíblia fala que Samar se defendeu e defendeu o campo de lentilha. E Deus operou um grande livramento. Quando a Bíblia fala que Samar ele defende, existia somente um armamento que era usado para a defesa. E até hoje, a era do ferro, que era a era desses armamentos, eles utilizavam um escudo. Um escudo. Se fosse um escudo grande, era chamado de escudo. Se fosse um escudo pequeno, era chamado de broquel. A Bíblia fala que Samar ele se coloca no meio do terreno para defender. Escute uma coisa, esse ano é ano de colheita. Você tem que se levantar e defender o seu terreno. Sabe como você vai defender? Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo diz: embraçando também o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você vai vencer pela fé, é pela fé. Deus vai te levantar como um valente, você vai se colocar no meio do terreno e vai defender, e Deus vai te dar um grande livramento. Fique de pé. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Os valentes de Davi passaram por um processo de forja, de modelagem. E todo crente passa por esse processo também. Processo de provações, um processo de dificuldade. É por isso que o salmista no Salmo 66, versículo 10, ele diz assim: Senhor, Tu nos provastes, Tu nos afinaste, nos acrisolaste como a crisola a prata. Tu permitiste que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças, mas no final o Senhor nos deu um lugar de abundância. Quando o salmista diz, Senhor, Tu nos acrisolastes, acrisolamento significa um processo onde a prata ou metal ele é colocado dentro de um recipiente refratário chamado cadinho ou crisol. A Bíblia nos fala, meus amados irmãos, e a história nos conta que o metal, para ser derretido, ele precisa ser aquecido em alta temperatura. E aquele metal derretido, ele fica no estado líquido, e todas as impurezas elas sobem e ficam por cima, parecendo uma nata, chamada de escória ou chamada de borra. A Bíblia nos fala no Salmo 66 que Deus ele está fazendo esse processo, acrisolamento. Está pegando o material bruto, aquecendo para sair as impurezas. Escute uma coisa, eles estavam passando pelo crisol de Deus. Um processo de forja, um processo de purificação. A temperatura era aumentada, o vento era forte, porque vento forte dá fogo alto. A temperatura foi aumentada e aquele metal se derreteu. E as impurezas foram tiradas. E toda vez que surgia mais impureza, o mestre ferreiro tirava as impurezas. Aquecia novamente o fogo, derretia o metal, tirava a impureza. O ferro esfriava, aquecia novamente, aquecia o fogo, derretia o metal e tirava as impurezas. Aquecia novamente, derretia o metal e tirava as impurezas.
aquecia novamente, derretia a prata e tirava as impurezas. Há quem diga, pastor, é isso, que o ferreiro só parava quando ele olhava assim para o metal e o metal refletia a imagem dele. Ele olhava para o metal e do metal refletia a imagem dele. Escute uma coisa aqui, irmão, a sua aprovação, a seu teste só vai terminar a partir do momento que Deus olhar para a sua vida e ver Ele refletido em você, e ver a presença dEle refletindo no seu rosto, e ver a glória dEle refletindo em você. Levante sua mão para o céu, adore e exalte o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Ele está aqui. Vale a pena, irmão, sofrer as provações com Jesus Cristo, porque no final nós estaremos para sempre com Ele. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Adora Ele, adora Ele, adora Ele. Ele está aqui. A sua presença é real no nosso meio. Oh, aleluia! Ramasura Kundalabasé. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Santo, 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 santo é o nome de Jesus Cristo. Escute aqui. Se Deus prometeu algo na sua vida, eu tenho certeza que vai cumprir. Mateus 24, 35 diz assim: passará a terra, mas as palavras de Jesus não passarão. Está chegando o tempo que aquele que vencer, que passar pelo processo, que passar pela caverna, que passar pelo deserto, está chegando o momento da exaltação. E a exaltação nossa aqui nessa terra, não. Exaltação do crente é lá no céu. Mateus 25, 34. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o que eu tenho preparado desde a fundação dos séculos. Ao que vencer, farei dele coluna do meu templo. Ao que vencer, será vestido de roupas brancas. Ao que vencer, o nome dele será escrito no livro da vida. Ao que vencer, será coluna no meu templo. Ao que vencer, é ao que vencer, é ao que vencer, é ao que vencer. Santo, 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 santo é o nome de Jesus Cristo. Santo, 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 santo é o nome de Jesus. Santo é o nome. Aleluia! Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Escute aqui, irmão, eu já estou entregando o microfone. O seu ano de 2025 pode até ter terminado igual aqueles homens que estavam lá na caverna com Davi. Você pode até ter terminado 2025 endividado, amargurado, não valendo nada. Mas 2026 será diferente. Porque 2026 é o ano da nossa colheita, é o ano da nossa exaltação. 2026 é o ano da exaltação. Quem crê? Levante a sua mão para o céu que eu vou profetizar na tua vida então nessa noite. Salmo 113, versículos 5, 6, 7 e 8. Quem é como o nosso Deus, que se inclina para ver os céus e a terra, que ergue do monturo o desprezado, o desvalido, e faz ele assentar à mesa junto com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. 2026 é ano de vitória, 2026 é ano de colheita, 2026 é o ano que você vai admirar a sua intimidade com Deus. Se você crê, levante acima do céu e adore. Mesmo chorando, voltando, se sempre abastecer.
Espírito Santo,